Boa tarde, meu nome é Felipe, eu faço parte do time de suporte e ativação do STEC e meu tema vai ser sobre eficiência energética para data centers. A agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre data centers, o que são métricas de desempenho, de modo geral, o que é um controle DCIM, os principais equipamentos de uma infraestrutura de um data center e o principal vilão em tudo isso, tá? Para atingir a eficiência, um nível de eficiência legal, digamos assim. Então, sobre o data center, aqui Veras explica que o data center é um dos elementos centrais da infraestrutura de toda a organização, onde fica concentrado toda a parte de armazenamento, processamento, telecomunicação e os serviços que a TI disponibiliza para o restante da rede, né? Então, ele afirma aqui também que toda organização, se não tem um data center, lá ela terceiriza. Então, isso significa que se tem um microempreendedor que tira uma nota fiscal uma vez por mês, significa que ele está terceirizando esse data center com um data center da Receita, ou seja lá o que for. Métricas de desempenho. As métricas de desempenho são uma forma de como a gente vai medir determinado desempenho. Então, digamos assim, um aluno, ele é medido, digamos assim, o desempenho dele é medido com relação à nota que ele tem que tirar ou não. Para um data center é a mesma analogia, só que existem várias métricas, né, no caso, que tu pode escolher. A mais difundida e utilizada hoje é o PUE. Existem outras, mas a que mais é difundida é o PUE. O PUE foi criado pelo The Green Grid, isso em 2007, se não me falha a memória, e até hoje ainda continua sendo a mais utilizada. Recentemente, em 2012, 2014, eles criaram o PI, que é o Performance Indicator, que é um grupo de métricas, não é só uma, são 3, porém, em conversas até mesmo com o autor, ele me disse o seguinte, que essa métrica vai ser simplesmente mais uma métrica que talvez não cole, que não seja utilizada. Por quê? Ele abre brechas para que tu utilize uma referência que tu mesmo pode confeccionar. Então, além de tu medir o PUE, tu também mediria, por exemplo, o compliance do teu sistema de climatização em funcionamento e quando ele está fora de funcionamento. Voltando aqui, a gente tem também o DCIE, que é basicamente o inverso do PUE vezes 100, que o PUE ele vai te dar uma medida adimensional, onde o teu objetivo é que o resultado seja 1, e esse 1 significa o quê? Que toda a energia que está entrando no teu data center está sendo consumida pelos equipamentos críticos de TI, e não por sistemas auxiliares como o sistema de climatização, luz elétrica, sistema de suporte, entre outras coisas. O CUE é uma métrica com relação aos carbonos. Então, isso faria muito mais difícil de tu calcular, de tu conseguir encontrar do que o PUE, por isso não é tão utilizada. Mas para algumas empresas faz sentido estar utilizando isso por alguma norma ou exigência de uma ISO, por exemplo. O WUE é para Water Usage Effectiveness, que é para questões de água dentro do teu data center. O que acontece? Alguns sistemas, como o sistema Chiller, tu acaba utilizando água para refrigeração. Então, tu também pode estar controlando esse nível de eficiência da água entrando no teu ambiente. Então, essa imagem aqui é do Facebook, tá? Isso aqui é o PUE deles, isso de forma em tempo real. E como a gente pode ver, é de 1.08. Isso aqui é muito difícil de se conseguir. Isso aqui geralmente tu consegue através do quê? Através de free cooling, onde tu, por exemplo, o teu data center está localizado num local onde a temperatura já é mais baixa e o teu único trabalho que tu precisa é retirar o ar quente do local. Então, para te chegar nesses níveis, tu precisa ter... Não é tão simples.
aqui o Water Usage Effectiveness, percentual de umidade e a temperatura em Fahrenheit, né? Então, o que é um DCIM? O DCIM é um Data Center Infrastructure Management, seria o gerenciamento da infraestrutura de data center. Aqui eu tenho a gente tem, por exemplo, um NOC, Network Operation Center, onde a gente tem, pode ter um Zabbix, um Nagios ou um Dedude, um CACT, seja lá o que for, e aí a gente tem aqui as variáveis de ambiente que tu realmente deseja controlar. Que nesse caso aqui são algumas, não são todas. A gente tem o PUE, a corrente, temperatura, corrente elétrica no caso, né? Temperatura, umidade, fumaça para detecção de incêndios no teu data center, água para detecção de inundação, pode ser que ocorra uma catástrofe ou estoure um cano, seja lá o que for, então é interessante. Aqui também está sendo controlado a presenças. Em sistemas maiores, tu também tem a possibilidade, por exemplo, de tu estar controlando o teu controle de acesso, digital, seja lá o que for, e até mesmo um circuito fechado de câmeras, né? Agora falando um pouco sobre os equipamentos, né, de uma infraestrutura de data center, aqui a gente tem o grupo de geradores, que é muito importante, faz parte, né, dependendo do tamanho do teu data center, e da criticidade dele, ele não pode parar. Então, tu precisa, se a concessionária não está te entregando energia por algum blackout, tu precisa ter um sistema gerador que dê continuidade do teu ambiente. Então, algumas reflexões aqui, né? Diesel ou gasolina? Isso vai variar do tamanho do teu data center. Se tens um data center que exige uma carga um pouco maior, ele tem que trabalhar durante um longo período de tempo e precisa dessa autonomia, então é aconselhado um sistema mais robusto, um sistema já que trabalha com diesel. Para data center menores, empresas comuns, a gente também poderia estar trabalhando então com geradores de gasolina. Se tu for levar na ponta do lápis, aí tu precisaria fazer um pouco mais de cálculo para ver, tu entraria na questão de qual é o mais eficiente. E aí então tu chegaria, por exemplo, o diesel consome tanto de combustível para me gerar tantos quilowatts de energia, assim vai. Tem também essa questão da carga mínima. A carga mínima do data center está relacionado a, por exemplo, assim, tu tens o teu gerador, e esse teu gerador ele precisa ele vai gerar uma carga mínima que tem que ser consumida. Então essa carga mínima, o teu data center tem que estar preparado para estar consumindo isso. Então não adianta tu comprar um gerador enorme se o teu data center não vai consumir essa carga, tu vai estar danificando o teu gerador. Tem a questão do tempo de trabalho, então dependendo do tamanho, o porte do gerador, ele não foi feito para estar trabalhando em grandes períodos de carga, né? É só para momentos específicos onde falta energia e ele pode assumir. Aqui, então, entra a questão do Carbon Usage Effectiveness, que quem utiliza faz sentido, então, quem utiliza um gerador faz sentido, então, tu tá calculando essa métrica de desempenho também. Sistemas UPS. Sistemas UPS, então, a gente pode falar, o que a gente pode falar um pouco deles? Primeiramente, o fator de potência. O que seria esse fator de potência? Esse fator de potência, digamos assim, tu compra o equipamento, só que o equipamento tem ele suporta determinada carga. Então, tudo isso tu tem que calcular antes de tu estar comprando, e alguns equipamentos, por exemplo, assim, tu compra eles têm a variação do fator de potência. Isso está especificado lá na hora da compra, tem que estar, né, nas especificações técnicas dele. Então, tu precisa conhecer esse cara para te poder saber, então, o que tu vai jogar em cima desse no-break. Fator de 1 para 1. Na verdade, é um fator de 1 para 0,9999. Novos no-breaks já vêm com um fator de potência corrigido. Nos equipamentos antigos, tu acabava tendo um atraso na onda senoidal da corrente, aonde tu tinha, então,
tu não conseguia utilizar plenamente essa carga. Então, com esses novos equipamentos, tu já tem essa onda corrigida e então tu consegue atingir um fator de conversão, a entrada de energia que está entrando no break e a saída, então é muito próximo de 1 para 1. Tá? Monofásico ou trifásico. Se tu tens na tua empresa uma rede trifásica e tu tem a possibilidade de estar utilizando, tu realmente precisa dessa carga, então faz muito mais sentido tu estar utilizando um no-break trifásico ao invés de um no-break monofásico, de fato. Esses no-breaks, geralmente, ele consegue, então, corrigir e balancear a carga em cima de cada fase. Então, se tu tens 3 fases, uma está sobrecarregada, ele acaba corrigindo isso também. Principalmente os novos mono, trimono, que tu entra com 3 fases, porém a tua distribuição interna continua sendo monofásica. Então, tu não precisa ter 3 fases no teu prédio, aonde está saindo, entra 3 fases no no-break e também sai essas 3 fases e então vai para cada... Aí tu tem que fazer essa divisão de forma manual, digamos assim. O próprio equipamento já tem, tu entra com essas 3 fases e ele já faz uma dupla conversão aonde tu consegue entregar uma monofase somente na rede principal. Então, aqui a gente vai entrar então no sistema de climatização, que é realmente, de fato, o vilão da história. Mais para frente eu vou mostrar um gráfico ali onde vai mostrar que quase metade da energia disponibilizada para o data center acaba sendo consumida pelo próprio sistema de climatização. Segundo o Marin, ele afirma que os antigos CPDs, o antigo Centro de Processamento de Dados, eles trabalhavam em uma temperatura em média de 17 a 20 graus. Ou seja, os equipamentos exigiam isso e, consequentemente, tu tinha que manter essa temperatura. Com essa temperatura um pouco mais baixo, o teu sistema de climatização acaba sofrendo, trabalhando um pouco mais para poder manter isso. Consequentemente, acaba consumindo mais energia, que, consequentemente, vai diminuir a tua eficiência energética. Então, ele explica que hoje a média de temperatura dentro de um data center não precisa mais ser entre 17 e 20 graus. Pode ser uma faixa entre 18 a 27 graus. Então, são temperaturas bem mais elevadas, porém, os equipamentos que estão lá dentro suportam essa temperatura, desde que também tu controle a umidade, que é entre 40% e 55%. Essa é a umidade que são recomendadas hoje para equipamentos de informática. Então, se tu aumenta muito a temperatura, tu pode gerar um superaquecimento, tu vai aumentar a tua eficiência energética, mas tu vai poder danificar os equipamentos. Porém, se tu não controlar a umidade, tu acaba correndo risco de estática. Então, é onde tu pode, por exemplo, descarregar e danificar algum equipamento, né? Então, falando um pouquinho mais a fundo sobre os sistemas de climatização, a gente hoje, os principais são tipo conforto e o de precisão. Esse tipo conforto não é indicado para ambientes de missão crítica, como é um data center, mas muitas organizações acabam utilizando esse tipo de sistema de climatização. Isso porque o custo é muito inferior. Mas não é levado em conta, por exemplo, a eficiência energética, o quanto que não é feita uma relação, o quanto que um sistema de climatização consome de energia por mês com relação ao outro. Se for levar em conta isso, a gente vai ver que o de precisão ele é mais eficiente porque ele tem um sistema de controle muito melhor. Tá? O sistema tipo conforto é esse que a gente utiliza em nossas casas, é o famoso split. Então, ele foi fabricado e projetado para estar trabalhando em ambientes onde possui pessoas. Então, aqui a gente vai entrar na parte de calor latente e calor sensível. Especificamente, o calor latente é o que a gente gera, o ser humano ou os seres vivos acabam gerando. Então, quando a gente acaba gerando calor e liberando isso, a gente, junto
é alterado a umidade do ambiente. Então, esse sistema de climatização aqui, ele foi fabricado e projetado para também estar controlando essa umidade de acordo com o calor latente e não com o calor sensível. O calor sensível já não, é um calor que é gerado a partir de equipamentos eletrônicos. Então, ele não tem umidade, é um calor seco, digamos assim. Então, o que acontece? Para isso, é preciso de equipamentos específicos para isso. Essa é uma unidade esses dois são unidades de ares para precisão, digamos assim. Esse é um CRAC, onde é uma unidade de ar de precisão para data center. Aqui embaixo, essa parte aberta, ali embaixo é para onde o ar é insuflado, para debaixo do piso elevado, e aí então é jogado esse ar na frente dos data centers. Isso é algo importante também, saber aonde que esse ar tem que entrar e aonde o ar frio entra e aonde o ar quente sai. Muitas pessoas, por não conhecer, acabam fazendo o projeto, acaba não pedindo auxílio de ninguém, não toma cuidado com esse nível de detalhe. O que isso pode impactar? Tu vai estar simplesmente desperdiçando o ar, jogando o ar no local errado, e isso vai fazer com que os teus equipamentos não sejam refrigerados de forma adequada. Então, esse outro sistema aqui é o sistema chiller, né? Onde é um sistema de água gelada. Então, basicamente, é utilizado em data centers de grande porte. Dentro de shoppings, por exemplo, é o mesmo sistema, né? Então, a saída, vai ter a saída lá do ar aonde, na mesma saída, tu acaba jogando o ar quente, o ar frio, e o ar quente retorna por esse mesmo cara. A renovação do ar, isso é algo importante. Tem toda uma questão de temperatura que o ar entra e o ar sai. Isso, à medida que o ar entra dentro do sistema novamente, ele tem questões de pontos de condensação novamente e tudo mais. Então, isso tem que ser extremamente controlado. O ar conforto não vai fazer nada não vai mudar nada disso. Simplesmente é um sistema que foi projetado para aquilo, para pessoas e não para ambientes críticos. O controle de umidade é outra coisa que o sistema do tipo conforto ele foi projetado para estar simplesmente retirando aquela umidade que o nosso calor latente acaba jogando junto do ambiente. O sistema de precisão já não. Ele tem todo um sistema de controle interno, onde ele fica monitorando isso e o valor desses sensores acabam alimentando outras coisas ali dentro que então modificam a forma de como esse ar é tratado ou não. O direcionamento do ar, como já foi comentado, né, com relação que esse ar, o ideal é formar corredores e o ar tem que ser injetado na frente do data center e ser retirado o ar quente por trás do data center. Então aqui, ainda falando um pouco do sistema de climatização, aqui a gente vê o ar frio sendo essa unidade CRAC, né, mais compacta. Então, ele insufla o ar por baixo, entra dentro do data center, acaba sendo, aqui dentro, os servidores, os equipamentos, eles têm ventoínas já para isso, onde eles puxam o ar frio e acabam retirando esse ar frio e já quente, nesse momento, por trás. Então, esse ar quente acaba retornando para o sistema e ele é novamente utilizado e ele vai sofrer esse ciclo eternamente. Esse sistema de ar de precisão, em média, só pelo fato de não controlar, ele ter o controle de umidade, por exemplo, assim, ele não precisa ligar certo equipamento para estar controlando, injetando retirando aquela umidade, ele acaba economizando cerca de 35% de energia. Ou seja, o custo de aquisição é muito maior, porém os custos de operação acabam diminuindo. Outro detalhe importante que influencia nisso é o custo de manutenção. Um ar tipo conforto, ele foi projetado para trabalhar em média de 8 a 10 horas por dia.
E geralmente, data center, eles ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, isso faz o quê? Faz com que esses equipamentos trabalhem, tenham uma sobrecarga de trabalho e gerem manutenções com mais frequência. Essa manutenção que acaba gerando vai aumentar o teu custo de manutenção. Enquanto o sistema de precisão, ele foi projetado para trabalhar em ambientes 24/7, 365 dias por ano. Aqui a gente tem um gráfico que o Marin apresentou no livro dele, onde foi adaptado de lá, tá? Onde ele cita um ambiente real. Então, aqui é o consumo de energia elétrica dos equipamentos críticos de TI. Então, aqui exatamente estão quem? Os servidores, storages, equipamentos de rede e toda a infraestrutura de TI de fato. A climatização acaba consumindo cerca de 36% da energia disponibilizada no data center. Então, por isso, o principal vilão. Se tu deseja alcançar a eficiência energética, um dos melhores pontos para te estar trabalhando é em cima desse cara, e não em cima desses equipamentos. Lógico que equipamentos mais novos, eles vão ter eficiências melhores. Então, todo o restante aqui é meio que desprezível. Iluminação gasta 2%, espaço de suporte 7%. Esse espaço de suporte, por exemplo, geralmente em data center gigante, tu precisa ter uma pessoa onde vai estar supervisionando esse cara. Então, o equipamento que esse cara está utilizando entra dentro desse consumo aqui. Os sistemas UPS e baterias acabam consumindo 9%. O que isso quer dizer? Que a energia que está entrando dentro da bateria, dentro do no-break do sistema de UPS, acaba sendo utilizada por ele mesmo dentro do próprio circuito dele. Então, ele acaba gerando esse consumo também. Então, aqui, aquele gráfico foi gerado a partir dessa tabela, e essa tabela aqui, ao lado dela, traz o cálculo da métrica PUE de fato. Então, essa métrica nada mais é do que a soma de toda a infraestrutura, a carga total da infraestrutura, que seria essa carga em quilowatts sendo utilizada por todo o sistema. Então, os equipamentos de TI, os sistemas de climatizações, a iluminação e tudo mais. E essa carga, a gente acaba fazendo uma razão aqui onde a gente divide isso pelo que somente os equipamentos de TI estão utilizando. Ou seja, por isso que nunca vai ser mais que 1. O objetivo é sempre chegar em 1. Significa que toda a energia que está sendo disponibilizada para o data center está sendo consumida especificamente pelos equipamentos críticos de TI. Aqui é um exemplo de um estudo de caso, tá? Que eu estou fazendo. Meu trabalho é em cima disso. Esse é um PUE tirado hoje de uma instituição de ensino aqui de Criciúma, onde a gente tem, isso aqui é o Zabbix, é um gráfico do Zabbix. Eu construí um aparato onde a gente está monitorando as cargas de corrente de todo o data center, no caso, formando aquela relação que a gente tinha naquela tabela, onde, com isso, eu consegui chegar nesses resultados. A média deles está em torno de 1,6. O porquê que essa média, eu considero isso relativamente bacana, porque eles trabalham com um sistema onde eles acabam, quando não, ele tem um controle de temperatura que acaba desligando o ar quando atinge a temperatura ideal, então não precisa o ar ficar ligado e então diminuindo mais ainda a temperatura, então ele desliga quando chega nesse limite mínimo, a temperatura começa a subir, então aqui é onde está desligado, então fica muito próximo de 1, não é 1, mas fica muito próximo de 1, né? E aí quando a temperatura chegou no limite máximo, chegou no limite de temperatura máximo, ele liga todo o sistema novamente, aí então começa a cair a temperatura, porém aumenta o consumo. Aumenta o consumo e aí ele até estabilizar, aí ele chega de novo no limite mínimo, desliga. Então, com isso, eles estão conseguindo aqui um PUE médio de 1,2.
O mínimo que eles conseguiram, né, que é nesses momentos onde está desligado, é de 1.1. É quase 1. É muito próximo de 1. Então, basicamente, era isso. Esses são os meus contatos.